Fala pessoal, tudo bom? A gente está aqui com mais um episódio do podcast Líderes de Sucesso. Hoje um episódio especial aí, a gente vai conversar com membros de um movimento que eu conheci há pouco tempo, mas que achei muito bacana, já sou fã. Tá? Então eu estou aqui com o Lourenço e com a Cecília, que vão falar um pouco desse movimento para a gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre os universitários, sobre essa inclusão, né, dos alunos na prática mesmo, né? Vivenciar na prática o empreendedorismo, a gestão, que eu acho muito bacana e eu acho que é isso que a gente precisa aqui nesse país. Tudo bom, Lourenço? Tudo bom, Cecília? Perfeito, então, primeiramente, muito obrigada por esse convite, a gente ficou muito feliz de recebê-lo. Me apresentando um pouquinho para vocês, acredito que é o primeiro passo. Meu nome é Cecília Lutinski, tenho 21 anos, vim aí de Santarém, que é no Pará, para o Rio Grande do Sul. Uau. E atualmente estou como presidente executiva da Federação de Empresas Juniores do Rio Grande do Sul. Perfeito, então eu sou o Lourenço Noro, tenho 20 anos. Sou do Rio Grande do Sul mesmo, ali da fronteira, mas hoje eu estou como vice-presidente então da FEGERS. E até comentando acho que um pouco sobre o movimento Empresa Júnior, né? Acho que de maneira um pouco mais resumida assim, é muito trazer esse ponto que tu comentou de realmente trazer essa vivência da experiência dentro do mercado, já dentro da faculdade, sabe? Prática, né? E aí o movimento ele traz isso de uma maneira que os universitários estão dentro de organizações, são chamadas empresas júniores, que são compostas apenas por universitários e gerenciadas por esses universitários, fazendo e prestando serviços para a sociedade, fazendo com que nesse processo a gente consiga aprender, evoluir e realmente ter uma vivência empresarial ali durante todo esse processo e uma evolução, né? Se quiser me complementar, Cecília. Perfeito. E já pegando um gancho com o que o Lourenço trouxe, por que surgiu o movimento Empresa Júnior? Então, bora pensar. A gente tem a universidade, toda a galera que passou pela universidade, que está passando agora, a gente sabe que é um local de muito conhecimento, né? Tu adquires muita coisa durante a tua experiência, mas a gente tem alguns gaps. Entre eles, eu não sei quando sair da universidade que oportunidades que eu tenho, como formular uma proposta, como falar com o cliente. Tem até as soft skills que eu preciso para o mercado, que inclusive, né, a gente fala muito mais sobre isso nos últimos anos. E muitas vezes eu não consigo desenvolver. E aí, olhando para todos esses gaps, o Movimento Empresa Júnior ele vai surgir realmente para saná-los. Né? Então, como é que eu vou ter esse contato com o mercado? Como é que eu vou entender como é que uma gestão funciona? Então, administrativo financeiro, marketing, vendas, o meu próprio serviço e um complemento à graduação. De que forma que eu, dentro da universidade, consigo não só pegar o teórico, mas olhar para o prático também, né? Prestar um serviço de fato. É o local que tu erras, né? Então, é o local que tu vais aprender a errar, tu vais se desenvolver e tu vais entender como é que é esse processo de desenvolvimento também. E, além disso, ele não surge só pelo universitário se desenvolver. Ele surge para desenvolver o Brasil, com micro-revoluções, né? Então, um projeto aqui no Rio Grande do Sul, outro projeto lá na Bahia, outro projeto ali no Pará, enfim. Mas de que forma que isso acontece? A gente basicamente hoje é guiado por 5 pilares, né? Que eles vão reger o movimento Empresa Júnior. Quando a gente fala deles, a gente fala sobre um país que ele é um Brasil, né? Que é mais ético. Então, a gente vai falar sobre transparência e como as nossas ações elas vão prezar por isso. A gente vai falar sobre um país que ele é mais colaborativo, né? Então, a gente sempre tem aquela tendência de, eu vou fazer uma coisa, sou eu não vou ajudar outro agente de mercado, eu não vou auxiliar outra empresa. Não, gente, a gente está num ecossistema, né? E a gente sabe que hoje a gente cresce junto. Então, como é que a gente consegue conectar diferentes atores desse ecossistema empreendedor? E é assim que a gente olha para o Brasil, né, para que ele evolua, ele vai evoluir quando a gente estiver desta forma. Além disso, a gente vai falar sobre um Brasil que, além de ser ético, além dele ser colaborativo, ele é competitivo. E muitas vezes é um termo que ele vem acompanhado de um tom pejorativo, mas dentro do movimento a gente fala sobre construir universidades, empresas juniores, governos e uma sociedade melhor, né? Como é que a gente pode unir tudo isso para chegar a esse objetivo? Quando a gente fala sobre um Brasil que ele é mais educador, a gente fala sobre um dos pilares do movimento Empresa Júnior, né? Uma das principais bandeiras. A gente está na universidade, a gente está na graduação. O nosso principal pilar, um dos nossos principais pilares é ser mais educador. É a gente evoluir um formato de educação que, querendo ou não, ele já está aí há mais de 100 anos, né? Muito mais de 100 anos, na verdade. E a gente colocar as pessoas que estão sendo educadas como protagonistas de educação também, né? Então, eu sendo meu principal ativo, junto também com outras metodologias de aprendizagem. E, no último ano, a gente teve o acréscimo de um novo pilar, que é realmente olhar para um Brasil que ele é mais diverso. Porque a gente sabe que a nossa sociedade, e, em consequência, a nossa universidade, ela é excludente.
né? Então, como é que, olhando para tudo isso, a gente pode utilizar o movimento Empresa Júnior também para potencializar esse processo, né? E colocando isso como uma parte da estratégia, de fato, do movimento Empresa Júnior. Então, quantos grupos minorizados estão dentro dessa Empresa Júnior? Como é que a gente consegue sair daqueles padrões que a gente teve nos últimos anos? Então, basicamente, é dessa forma que a gente trabalha hoje. Ou seja, é muito mais amplo do que realmente propor essa vivência na prática, né? É um projeto que visa muito mais do que isso. Muito bacana. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, explica um pouco sobre como funciona essas hierarquias, né? Porque o Lourenço falou da Empresa Júnior, tu falou da FEGERS, eu sei que tem um órgão acima. Como funciona essa interação e essa organização dessa estrutura? Porque, querendo ou não, uma estrutura já bem elaborada, né? Inclusive, eu pude, vou dar um depoimento pessoal, eu vivenciei, eles fizeram um evento recentemente, eu vivenciei a produção desse evento junto com eles e, cara, parabéns, a organização foi espetacular, a pré-produção de vocês, né? Eu tive até uma reunião com o Lourenço. Realmente eu acho que se reflete, todo esse ensino, toda essa vivência se reflete na prática. E eu pude vivenciar que está funcionando, que vocês estão se afinando para isso. Eu acho bacana, porque como tu falou, tu vai sair da universidade e agora? Né? Se tu já tem essa bagagem, fica mais fácil tomar um norte, tomar um rumo, né? Mas vamos para essa parte depois. Primeiro vamos falar sobre essa estrutura, né? Da FEGERS, enfim, do órgão acima e das empresas júniores, e depois a gente entra nesse outro patamar aí. Perfeito. A organização hoje, ela é o que a gente chama de sistema MEG, né? Sistema do Movimento Empresa Júnior. E como é que funciona? A gente tem a Empresa Júnior, né? Cada Empresa Júnior, aí podendo ter várias na mesma universidade, na mesma cidade, que são essas organizações sem fins lucrativos, formadas e gerenciadas por estudantes de graduação que prestam projetos para o mercado, majoritariamente consultorias, né? Mas outros produtos também. Só que a gente olha e a gente vê uma necessidade de quem vai organizar essa galera. E aí surgem os núcleos. A Empresa né? Júnior funciona dentro da universidade. Dentro da universidade. Perfeito. E aí, quem é que vai olhar para elas de forma local, de uma mesorregião, por exemplo? São os núcleos. Né? Eles que vão representar e desenvolver elas nas mesorregiões. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente é uma federação nucleada. Significa que a gente é uma federação com núcleos. Então, a gente tem uma galera que vai atender a região de Porto Alegre e metropolitana, que é o Unespoa, a galera que vai atender o pessoal da região centro-oeste do Rio Grande do Sul, que é o Núcleo Impulso, e também da região sul, que é toda aquela área perto da fronteira, Rio Grande, Pelotas, em que a gente vai ter o NESG Sul, né? E eles vão olhar para a ótica de profundidade, como é que eu vou desenvolver, acelerar, representar essas empresas juniores com profundidade, entendendo as especificidades delas também. A gente, enquanto federação, a gente vai olhar numa ótica um pouquinho mais ampla. Então, a gente fala que a gente olha numa ótica de escala, né? Como é que eu faço todo esse processo entendendo as minhas 76 empresas juniores hoje? Né? Tem pequenos grupos nas regiões, mas como é que elas vão se conversar? O que elas vão ter em comum? Então, exatamente, esse evento nosso final de semana era o Lidera, que era o nosso encontro de lideranças formais das empresas juniores. Como é que eu vou entender o que as lideranças do Rio Grande do Sul precisam para serem direcionadas? Né? E aí, acima da gente, quem é que faz esse processo também? A gente tem uma hierarquia, né, que é uma pirâmide invertida, mas na prática funciona muita coisa de forma co-construída. Mas para reger o movimento Empresa Júnior e para olhar para que ele faça sentido a nível nacional, até porque todos os estados possuem uma federação diferente, e a gente precisa, né, de alguma organização, a gente precisa de algum gerenciamento também, um acompanhamento para evolução. Alguém para facilitar essa Exato. Conversa entre as federações também. Principalmente conexão, né, para a gente Exato. gerar referências, é a Brasil Júnior. Então, hoje a gente tem a sede ali em São Paulo, né, da Brasil Júnior, em que eles vão auxiliar nesse processo. Então, basicamente, a gente tem a nossa instância nacional, as nossas 27 federações, a gente tem os núcleos e a gente tem as empresas juniores. Então, desde a Brasil Júnior até o estímulo para chegar na empresa júnior de fato. Legal. Quantas pessoas hoje tu estima que estão envolvidas nesse projeto a nível Brasil? Aí eu vou te devolver a pergunta, diretamente ou indiretamente? As duas, quero saber as duas. Diretamente e indiretamente, porque eu acho que é bacana exaltar. Perfeito. Olha, a gente tem hoje mais de 1.500 empresas juniores no Brasil. A gente tem aí mais de 25 mil pessoas. 1.500 empresas juniores. Mais. Uau. E aí a gente tem mais de 25 mil pessoas diretamente envolvidas. Eu não sei te dizer agora... Que são os participantes dessas Isso. empresas, os membros de diretoria das organizações e tudo mais. Exato. Certo? E aí eu quero saber o seguinte, o que tu entende por participantes indiretos desse movimento? Perfeito. Até como presidente, né, que a gente olha para todo o ecossistema externo da federação. Exatamente por isso que eu te perguntei. Perfeito. A gente tem vários atores com os quais a gente trabalha. E a gente vai falar sobre empresas parceiras, sobre as universidades, sobre governo, sobre mercado, olhando para entidades de classe também.
e comunicação institucional, né? Então, a imprensa. E aí, eu não consigo nem te dizer quantos, nem né? mensurar. Exatamente. Eu vou te falar em ótica de federação. Eu tenho diretamente ali em torno de 1.000 pessoas agora, né? Que ainda vão abrir os processos seletivos, o turnover é rápido, né? É um período curto que a galera fica. Mas só na federação eu tenho 7 empresas parceiras, são mantenedoras, né? São mantenedoras. As parceiras ainda tem mais pessoas ali, mais empresas envolvidas. Eu tenho várias universidades no Rio Grande do Sul, várias cidades que estão envolvidas. Eu tenho cidades de classe com as quais eu converso também. Então, só aqui... Uau. Já é muito complexo. Já é muita gente, porque nós estamos falando do corpo docente, das entidades de classe, das empresas, ou seja, o meio realmente privado e corporativo. Que exatamente. Bacana. É uma e galera. aí pensa que as 27 federações têm formas diferentes de trabalho. Então, a gente tenta olhar para o mesmo propósito, para estar alinhado, mas cada estado tem um ecossistema empreendedor diferente. Então, aqui eu priorizo meu relacionamento com universidades e priorizo o mercado. Outro lugar prioriza governo. Então, é uma realidade que ela é bastante complexa para a gente mensurar. Mas a gente olhando por baixo, a gente tem muita gente envolvida. Com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar, tu falou que cada federação, ela tem um modo diferente de lidar, ou de daqui a pouco gerir a própria federação. Esse planejamento estratégico é uma coisa definida por vocês, mas ele obviamente ele está sob o guarda-chuva da Brasil Júnior, mas ele é permitido a vocês daqui a pouco salientar coisas diferentes das outras federações, porque como tu bem falaste, o ecossistema ele varia muito de um estado para outro, né? Outro nicho, outro público, outro tipo de educação, até porque não, às vezes. Então é permitido isso, essa adaptação, essa maleabilidade. Daqui a pouco não. A FEGERS, vamos fazer uma leitura aqui de como é esse ecossistema empreendedor, e eu acho que para cá a gente tem que focar nesse projeto, porque eu acho que ele tem mais chance de se desenvolver aqui do que em outro lugar, por exemplo. Perfeito. Essa pergunta, eu acredito que quem consegue responder melhor é realmente meu diretor aqui responsável pela estratégia. Ótimo. Bora, Lourenço. Até trazendo um exemplo assim, pelo nível, a evolução, o tamanho do movimento Empresa Júnior do Rio Grande do Sul, a gente tem essa necessidade de núcleos. Tem outras federações que não têm essas questões por o movimento ser um pouco menor. Sim. Então, por exemplo, na nossa estratégia, hoje a gente fala muito sobre como que a gente pode evoluir a maturidade, o crescimento, como a gente pode trabalhar melhor com os núcleos. E isso é um ponto direcionado que a gente vai evoluir nesses próximos 3 anos, né? Que a gente tem um planejamento trienal, né? Associado do mesmo período que a Brasil Júnior traz. Então, por exemplo, nesses próximos 3 anos a gente vai estar tendo um olhar um pouco mais para esses núcleos, como é que a gente vai trabalhar, como a gente pode evoluir esse processo. E tem federações que não tem isso, então a gente tem essa possibilidade de olhar, como que nós como organização ou organizações que estão cuidando do Rio Grande do Sul pode melhorar esse trabalho. E a gente também necessita de uma evolução como organização, né? Porque, querendo ou não, a gente faz parte da FEGERS e a FEGERS também é uma organização, então ela também tem que ter a sua própria evolução. Sim. E aí, junto com a evolução das próprias empresas juniores, dos próprios núcleos, então a gente realmente tem um planejamento estratégico que rege o que a gente tem que trazer de resultados, o que a gente quer trazer de impacto, e aí a gente olha muito a gente tem esse objetivo e a gente tem esse cenário atual que, é como a gente tem na situação do Rio Grande do Sul, da FEGERS ou das empresas juniores hoje. E aí a gente tem essa liberdade de traçar o como que a gente vai fazer, né? Que é realmente o plano estratégico. Tem o ponto A, o ponto B, e a gente traçar o como que a gente vai fazer, o que a gente vai olhar de métrica, com quem que a gente vai conversar, planos de ação, e aí vai estímulos. E, inclusive, tu falou dos cenários, eu acredito até que os cenários eles sejam diferentes entre os núcleos, né? Claro. E querendo ou não, o Rio Grande do Sul é um estado tão diverso nesse sentido, que os próprios núcleos, a realidade do ecossistema empreendedor do Centro-Oeste, tenho certeza que é totalmente diferente do ecossistema empreendedor da região metropolitana, né? Como é diferente da região sul. Sim. Então, eu acho muito legal isso que tu falou de daqui a pouco esses núcleos se desenvolverem também voltado para o cenário na qual eles estão inseridos, para que não fique uma coisa rígida, né? Exato. Porque não é isso, até a gente falou antes, a gente estava conversando aqui antes da gravação do podcast, e a gente falou sobre a administração, que acho que deixou de ser uma ciência exata há muito tempo, né? Porque tudo é diverso, tudo muda o tempo todo, então a teoria que tu recebe na universidade, ok, ela tem um balizador, a teoria é essa, mas eu acho que essa vivência da prática, eu acho
tão importante ou mais, justamente para tu ir adaptando, como tu falou, às vezes tu erra, aí tu aprende com esse erro, o lugar é ali, né? O lugar é a universidade para ter esse conhecimento. Se tu minimizar as possibilidades de erro depois na vida profissional, tu já chega diferente no mercado. E eu acho que vocês devem vivenciar isso muito, porque eu acredito que o pós-junior, que vocês provavelmente mantém contato, né? E conversa, tu até me contou uma história interessante sobre uma vaga, esse link, né? Eu acho que ele sai mais preparado. Concorda comigo? Ele sai mais preparado? Concorda comigo? Não, exponham isso, porque eu acho que vocês, mais do que ninguém, podem falar sobre essa preparação e sobre e daqui a pouco até para vocês, sobre se sentir mais aptos mesmo, né? De assumir desafios. Eu vou sair da universidade, mas espera aí, eu fui lá presidente, eu fui vice-presidente, eu fiz um planejamento estratégico, eu fiz toda a parte de relação institucional do movimento com empresas. Eu posso assumir esse projeto. Eu me sinto seguro de assumir esse projeto. Perfeito. Em relação à preparação, acredito que até o que diferencia o movimento Empresa Júnior de outros movimentos universitários é que a gente trabalha numa ótica ainda anterior. Né? Como é que eu vou me desenvolver pessoalmente ali dentro? A gente estava conversando sobre uma frase que eu gosto muito, que é algo que vários pós-juniores falam, a gente fala também, que é: eu não me reconheço em relação a quem eu entrei antes do movimento Empresa Júnior e quem está saindo. E que bom, né? Porque isso significa que a gente trabalhou numa ótica de evolução. E quando a gente vai trabalhar nessa ótica de evolução, a gente vai falar primeiro sobre o meu pessoal. Acho que até uma coisa que várias pessoas vão se identificar. Eu não gostava de fazer trabalho em equipe no colégio, né? Ali no ensino médio, a gente tinha vários conflitos, vários desafios. Na Empresa Júnior, não. A gente senta e a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a entender quais fraquezas que eu tenho, quais forças, quando elas surgem também, como é que é esse processo. Olhando para essa SWOT pessoal, por exemplo, como é que eu vou desenvolver, que planos de ação eu vou ter para isso? Né? Como é que eu vou gerenciar o meu tempo? Como é que eu vou gerenciar a minha rotina? Como é que eu vou criar empatia para entender a situação do outro? Que, assim, é uma coisa que a gente precisa para o mercado hoje, né? A gente está falando sobre... No nosso novo mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas se importam não só com a empresa, mas sobre como esses times são geridos, né? E exatamente por sentirem bem no ambiente de trabalho também, né? Então, toda essa empatia. Eu falo sobre eu desenvolver a minha capacidade de liderar o outro. Então, como é que eu vou gerenciar esse time? Como é que eu vou estimular? Como é que eu vou formar esse time? E aí eu falo também sobre minhas competências. Como é que eu vou ter hard e soft skills? Né? Como é que eu vou desenvolvê-las até dentro da minha área de atuação ou fora? E aí eu falo sobre a organização, sobre se formar como líder da organização também. Como é que eu olho para uma estratégia? Como é que eu faço um plano de ação? Como é que eu entendo se as coisas estão dando erradas? Como é que eu me relaciono? Acho que esse é um ponto muito importante, né? O networking também. Como é que eu me relaciono dentro da Empresa Júnior com os professores, que são meus stakeholders, com a universidade, com as empresas para quem eu estou prestando o projeto? Então, tudo isso é uma ótica de desenvolvimento muito diferente. É até algo que é muito bacana, né? O que eu digo do movimento Empresa Júnior que é diferente também é que a gente não tem ali. A gente tem um suporte da universidade, dos professores, mas no dia a dia, quem resolve alguns perrengues é a gente, né? Não tem como estar todo mundo a todo momento ali com a gente. Sim. E se cria um sentimento de conexão, e basicamente eu estava até conversando sobre isso antes do podcast, com uma segunda família muito, muito forte, né? Porque é aquele local que tu preza pelo não julgamento. Tá todo mundo aqui para aprender, né? A gente tenta cultivar uma cultura do erro melhor, que não interessa o teu erro, mas o que tu vais aprender com ele, né? E aí dentro, a gente tenta cultivar também todo aquele local que não vai ser só um ambiente de trabalho, mas é um ambiente que tu cria as memórias, né? A gente estava até brincando que além de ter as maiores experiências dentro do movimento Empresa Júnior, hoje os nossos melhores amigos basicamente estão ali dentro, né? Porque é uma galera que está alinhada também, que tem essa ótica de empatia muito importante. Então tem todos esses pontos. Não sei se o Lourenço também gostaria de me complementar. Boa, eu acho que até uma questão, é um projeto voluntário, né? A gente tá ali porque a gente quer. E acho que a gente continua ali muito por a gente ter essa missão, e a gente tem um sentimento e a gente vai continuando, crescendo, cultivando esse sentimento, e faz com que a gente... vou ficar mais um ano ali, vou pra federação, vou ficar mais um ano, vou a nível Brasil Júnior. Então faz com que essa evolução, esse impacto que a gente causa em outra pessoa, faz com que a gente vá gerando esse sentimento, né? E até falando dessa questão de experiência, por exemplo, eu tenho 20 anos agora, mas quando eu tava na minha empresa Júnior, ali por volta de 18 anos, eu tava dentro de uma empresa, conversando com um empresário que trabalha há 20 anos, auxiliando ele a fazer o planejamento estratégico, da empresa dele, que, é a vida dele ali, sabe? Então imagina eu com 18 anos fazendo isso, e também, querendo ou não, era
gerente, era uma liderança ali dentro da empresa, e eu também, tipo, sabia como fazer até momentos difíceis, tipo, temos que desligar uma pessoa, tipo, como é que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, já vou chegar no mercado, tipo, estando preparado para lidar com essas situações que, querendo ou não, são complicadas e que a gente precisa ter, tipo, todo um preparo. Eu sei como, por exemplo, passar um feedback, conversar com as pessoas, e acho que tanto essas duas óticas, né, a gente conseguir trabalhar, aprender planejamento estratégico. Eu trago planejamento estratégico, a minha empresa era voltada para gestão, né? Sim. Só que a gente tem variados cursos, a gente tem, por exemplo, vocês que vêm das relações internacionais e etc. Então a gente consegue, sabe, aplicar aquilo que a gente olha na faculdade, tipo, na prática e realmente entender, tipo, a gente tem essa metodologia aqui, mas, tipo, essa empresa aqui tem 5 pessoas, como é que eu vou conseguir aplicar um planejamento estratégico com 5 pessoas? Como é que eu vou adaptar isso para essa realidade, fazer com que isso faça sentido? Porque, querendo ou não, a gente trabalha com pessoas e a gente trabalha com a vida das pessoas, com a empresa, né? Então, querendo ou não, um outro peso que a gente também tá ali para errar, mas para acertar muito também. Cara, que baita experiência, fantástico e brilhantemente colocado pela Ceci. Eu acho que essa parte, claro, eu falei dessa coisa de ganhar a experiência profissional, mas como tu falou, na verdade é uma transformação pessoal, né? Porque o teu profissional é reflexo do que tu é como pessoa, é inevitável isso, né? Sim. Então, acho que esse cuidado com esse desenvolvimento pessoal, e aí o Lourenço falou assim, aí eu fico mais um ano e penso, vou ficar mais um... Porque inconsciente, ou talvez às vezes até consciente, tu se percebe mudando já, né? Tu se percebe num caminho, estou inserido num caminho de aprendizagem, de evolução que tá me agradando, na qual eu tô gostando, então eu vou permanecer aqui, eu vou me desenvolver mais, vou por essa linha, vou por outra. Vocês estavam me comentando que às vezes a experiência na FGERS ou na empresa júnior faz a pessoa trocar de curso, né? Sim. Logicamente, porque daqui a pouco tu tá inserido numa realidade onde tu tá aprendendo uma teoria de alguma coisa, mas tá na prática, vivenciando outra coisa, completamente diferente. Algo que o estágio não permite. Porque geralmente quando tu faz um estágio, tu faz na tua área. Então tu acaba fazendo coisas na qual tu tá intrinsecamente ligado ao que tu tá aprendendo. Na FGERS ou na empresa júnior, lógico que não, porque como chega os problemas, tu vê, às vezes não tem tá ali na correria, tem que resolver. Bom, como é que eu vou solucionar isso? E esse contato com esse problema acaba desenvolvendo um sentimento, uma outra habilidade que talvez não tenha nada a ver com o teu curso e pense, cara, vou trocar, vou para outro caminho. E tem um ponto que é bem importante, né, que o Lourenço acabou falando, é que é um projeto voluntário. Então, vendi um projeto, para onde vai o dinheiro captado por este projeto? Era a minha próxima pergunta, porque eu sei que são empresas sem fins lucrativos, exato, mas que ao mesmo tempo lidam com um retorno monetário, né, porque vendem o projeto, vendem o serviço. O que é feito? Como é feita essa administração financeira? Para onde vai? Reinvestida educação empreendedora. Uma frase muito bonita. Na prática, como é que isso funciona? Fica a cargo, né, de cada empresa júnior como é que isso vai ser direcionado, mas a gente tem toda a parte de formação e capacitação. Então vai para uma mentoria paga, vai para uma capacitação dos membros, vai para uma experiência como uma imersão de equipe, né, para que a galera não precise de tirar do próprio bolso. Algumas empresas juniores que captam mais levam até seus membros para São Paulo para um evento, né, com tudo pago. Massa. E aí pensa, muitas vezes a galera não vai ter a grana para bancar isso, logicamente. Sim. E aí a empresa júnior tá ali dando essa experiência de ir para outro estado, ou então no mesmo estado, mas tá viajando para tu passares 2, 3, o que a gente foi agora em janeiro, inclusive, né, era 4 dias imersos numa outra realidade. Né? A gente estava até comentando enquanto diretoria, poxa, a gente conseguiu captar na federação para levar a nossa diretoria inteira com os gastos pagos. Realmente, se a gente não tivesse isso, a gente conseguiria ter essa experiência? Acho que não. Né? Ficaria um pouquinho mais complicado. Então, tudo isso é reinvestido. E aí tem diferentes realidades de empresa júnior, mas, no geral, é isso que elas fazem, né? Então, tudo isso fica a cargo, realmente, de como elas vão ter tomada de decisão, mas é voltado para estes aspectos. Então, além disso, melhoramento de serviço, às vezes. Então, investimento um software que vai potencializar o teu serviço, uma pessoa para estar ali te auxiliando a fazer um melhor projeto também. Possivelmente tem mais possibilidades, né? O Lourenço foi mais da parte de administrativo financeiro, que é quem realoca. Acho que ele pode falar um pouquinho mais. Boa. Principalmente até investimento em pessoas, né? Tipo, a evolução da pessoa, tipo, seja no treinamento, seja uma conversa, seja, tipo, materiais, tipo, livros, coisas. Tipo, a gente sabe que o universitário normalmente não tem tanto aquela... Claro. Ter tanto dinheiro em si pra conseguir. Então, tu tá num ambiente que tu já tá aprendendo, tu tá fazendo na prática e tu tem, tipo, todos os recursos pra conseguir fazer aquilo, sabe? Então, é uma questão, tipo, muito importante pra que a gente consiga se desenvolver. E aí, tipo, olhando também pra, por exemplo, investimentos. A gente é empresa, a gente não vai trabalhar só no Rio Grande do Sul, a gente vai vender pra outros estados. Mas a gente vender lá, por exemplo, pra Bahia.
tipo, a gente tem que pagar o transporte da pessoa daqui pra Bahia, pra ficar lá um tempo, pra executar aquele projeto presencialmente e voltar. Tipo, quando que eu, dentro da universidade, poderia pegar e fazer isso, sabe? Sim, claro. Então, tipo, é muito essa questão de tu potencializar a evolução. Tipo, a pessoa pode ter essa evolução dentro de outros movimentos e até, tipo, por conta própria. Mas a questão é muito, tipo, de potencializar essa evolução e fazer com que cada vez mais rapidamente a gente possa evoluir as pessoas, né? Que, na verdade, é um retorno, né? Porque tu tá ali, tu tá doando teu tempo, participando de um projeto voluntário, como o Maneiro falou, né? Como você falou, mas tu tá aprendendo e ainda tem a possibilidade dessas experiências. Então, não deixa de ser um retorno, um pagamento, né? E provavelmente atrai a galera, porque o cara tá olhando, daqui a pouco tu tem um colega de faculdade e ele tá vendo, né? Ah, sou colega do Lorenzo, poxa, ele foi lá pra Bahia. Nossa, como é que ele foi lá pra Bahia? Que loucura. Não, ele foi pra Bahia por causa que a empresa Júnior vendeu um projeto pra lá. Então, isso acaba estimulando, né? Eu acho que isso é legal. E mais ainda, como tu falou, daqui a pouco, é sem fins lucrativos. Ok, mas quanto maior o teu resultado da empresa, maior tu pode reinvestir esse resultado. Exato. E isso gera o que tu falou lá no início de um dos pilares, que é a competitividade. Porque se tu tá numa empresa e tu sabe que aquele resultado, ele vai voltar para ti, de alguma forma, tá? Não no teu bolso, obviamente, porque é um projeto sem fins lucrativos, mas ele vai voltar em conhecimento, ele vai voltar em experiência. Então tu acaba dando uma, né, tu não tá ali só participando, só aprendendo, tu acaba dando uma gana, né, tipo assim, tu gera esse espírito de competitividade que é saudável, né, porque tu tem que se desenvolver, vou me desenvolver mais, vou aplicar isso, eu acho que essa empresa pode lucrar mais, porque ela vai desenvolver mais coisas aqui dentro, vai voltar para mim de alguma forma, ou enfim, ou para minha sociedade como um todo, para o ecossistema que eu estou inserido, para meus colegas, para a universidade que eu tanto gosto, que eu estou aqui, tá me acolhendo, né? Sim. Acho isso muito bacana. E o mais bacana que eu vejo, assim, quando a gente vai falar do Movimento Empresa Júnior, é que pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato, que eu trabalho, a gente começa a desenvolver relações de trabalho mais saudáveis, né? Isso é um ponto muito importante. Porque a gente sabe que hoje o mundo e toda a parte de negócios, né, todo o movimento empresarial, ele não é o mesmo que a gente tinha décadas atrás. Que as pessoas só vão se importar com alguns fatores como o quanto eu vou receber, o que é muito importante, não tiro de forma nenhuma isso, mas também quanto eu vou receber e quanto esse local de trabalho está me fazendo bem. Quanto ele realmente olha para o desenvolvimento das pessoas. Então eu vou pesar, eu tenho N fatores, né? A gente fala que antes a gente tinha uma situação em que a gente vai olhar para 2 fatores para escolher um trabalho, agora a gente vai olhar para 5, né? E aí entre eles as relações de trabalho mais saudáveis também. Porque quando a gente vai falar do estudante, a gente até brinca, né? O estudante ele tem diferentes realidades, e em alguns momentos ele vai sofrer para terminar a graduação dele, ou dela, né? E aí, olhando para isso, a empresa júnior é aquele local que é para ser, eu tenho uma meta, eu tenho um resultado, mas eu tento trazer isso de forma mais leve, né? Eu tento cultivar isso a partir de um relacionamento bacana entre as pessoas, entre olhar para um time. Até porque, sendo um movimento voluntário, a pessoa que ela sai. Ela não está sendo paga? Sim. Né? Como é que funciona? Claro. Então, é por isso até que a gente fala sobre o desenvolvimento da liderança. Eu tenho que entender o que eu vou utilizar para manter essas pessoas. Né? Eu vou estar motivando elas, eu vou estar trazendo um espaço de trabalho que é bacana para elas, onde elas se sentem bem, onde elas se desenvolvem, o local onde elas vão fazer amizades, um local onde elas vão ter experiências para que elas sejam mantidas ali, né? Então, tudo isso é muito importante quando a gente vai falar sobre o movimento Empresa Júnior. Até quando a gente fala sobre pós-juniores, né? A gente tem uma galera de pós-juniores espalhados pelas empresas em todo o Brasil. Gente que fundou sua empresa, gente que está no governo, gente que virou professor e professora. Imagina, né? Vamos olhar para a universidade como, agora só numa ótica. Imagina uma pessoa que foi do movimento Empresa Júnior virando um professor e uma professora. Poxa, se a gente tem um modelo de educação que não te favorece, né, entender outras metodologias de aprendizagem, a pessoa que vai ser um professor e uma professora, ela vai entender que não necessariamente eu vou usar só um. Né? Então que agora, como é que eu vou conhecer o meu público-alvo também? A gente tem um pensamento que, eu vou entrar em vendas e é só para vendas. Cara, não. É aplicável a toda a tua vida. Eu entender meu público-alvo é importante para eu saber como é que eu vou trazer um conteúdo, como é que eu vou dar uma aula se eu virar professor, como é que, vamos dizer que eu vou pro governo, como é que eu vou entender a cidade onde eu vou estar participando, como é que eu vou me relacionar com outra pessoa, criar um relacionamento com ela. Eu até brinco, né? Todo o conceito de vendas pode ser aplicado a pessoas e de marketing também. Sem dúvida. Então, e várias outras óticas da empresa, né? Então, vai influenciar até na forma como eu vou me relacionar com as pessoas, como eu vou relacionar com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho. É algo que, pelo menos pra mim, né? Até conversando com o Lourenço em vários pontos, a gente fala bastante. Então, como é que isso se transforma?
Legal. Eu acho que tu falou uma coisa fantástica, que é aplicável a tudo, realmente. Conceito de vendas. Tá? Eu vou me conectar. A vida não é mais sozinha, é impossível tu viver sozinho. De alguma forma ou de outra, tu tem que se conectar com as pessoas, tu tem que se relacionar com as pessoas. E esses diversos tipos de conexão, de relacionamento, seja interno ali. Vou desenvolver aqui, eu vou trabalhar, eu tô num projeto com o Lourenço, eu preciso me comunicar com ele, eu preciso trabalhar em equipe com ele. Como eu vou fazer isso? Ele é meu liderado ou ele é meu líder? Bom, eu preciso aprender sobre como funciona essa hierarquia, como vai funcionar, como vai andar dali para fora, né? Eu acho bacana que não fica ali, dali para fora. Vou negociar com empresas, que a gente falou, né? Tem as mantenedoras, tem apoiadoras. Poxa, é alguém que está dentro de um projeto aprendendo a negociar com realmente na vida real, com empresas que já funcionam, que já tem o seu sistema funcionando e para tu entrar, bom, aquela empresa, eu preciso pegar ela como uma apoiadora. Como que eu vou me conectar com ela? O que eu vou salientar para fisgar ela, para ela entender, para ela apoiar o meu projeto, ou para ela apoiar esse movimento como um todo, que, claro, os pós-juniores têm papéis fundamentais nisso, porque eles entram nas universidades, ou eles entram no governo, ou eles entram numa empresa, eles vão olhar diferente. Se eles estão lá dentro da corporação, eles vão olhar, não, eu já passei por isso. Eu sei o quão importante é isso. E aí ele pega quem está em torno e diz, cara, vamos olhar sobre outra ótica isso. É importante, como tu falou, é um outro viés de ensino, né? Tão importante quanto o que eles aprendem na faculdade e daqui a pouco com resultados que tu consiga colher para eu me colocando no lugar de uma empresa. Se eu pego alguém com a experiência de vocês, eu penso, bom, ali vai formar pessoas alinhadas à minha empresa, aliadas à estratégia da minha empresa. É um polo de prospecção até, né? Sim. E eu acho que isso deve mais ainda instigar vocês, porque querendo ou não, vocês estão lá dentro para sair para ir para o mercado de trabalho, né? Esse é o objetivo. Sim. Ou enfim, para docência, que seja, para atuar no governo, mas a ideia é sair de lá e atuar profissionalmente. Se tu tem essas possibilidades e esses leques se abrindo, né? Para vocês sendo perceptível e analisando, deve dar mais um peso. Exato. Até hoje, né, eu, Lourenço, a gente é responsável pela sustentabilidade financeira da federação. Então, eu sou a pessoa líder do modelo de negócios e o Lourenço é a pessoa que vai virar e falar assim, beleza, como é que eu vou reinvestir isso aqui? Quando que vai entrar as coisas? Como é que a gente vai usar isso de forma estratégica? E até com o que tu falaste de conexão com jovens talentos, né? É um dos core business da organização. Exatamente isso. Exato. Como é que eu vou conectar com jovens talentos? Como é que eu vou trazer uma visibilidade e marca maior no meio jovem? Empresas também que estão mais preocupadas, né, com aspectos sociais, com impacto. Como é que eu vou fomentar esse apoio à educação empreendedora? E a partir disso, eu também vou estar mais envolvido nessa questão social a partir do movimento Empresa Júnior. Além de tudo isso, né, que são os principais, basicamente, objetivos que a gente consegue trazer e o que move o nosso core business, a gente tem N outras possibilidades. Né? Então, a gente vai falar sobre ter empresas juniores competindo para resolver um problema teu, por exemplo, que é o que a gente chama de contrate uma empresa júnior. Né? Então, a gente lançar um edital, a gente competir nisso, e até é um processo muito bacana, né, que a gente está investindo bastante esse ano nessa geração de projetos. Então, agora, até o final do mês, início do próximo, a gente vai estar lançando um projeto em conjunto com uma das nossas mantenedoras, que vai olhar exatamente para isso. E é um edital muito bacana, eu gosto sempre de falar sobre ele, né? Sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque uma pauta que a gente fala muito é a liderança feminina, por exemplo. Tem uma campanha do Lidere como uma guria, produtos e tudo mais para incentivar isso, né? Ser algo que até a gente está falando um pouquinho mais sobre aumentar, virar um produto. Perfeito, mas o nosso principal objetivo é potencializar a liderança feminina. E aí surge uma oportunidade da gente lançar um edital para ser feito pelas mulheres do movimento Empresa Júnior para as pequenas empreendedoras do ramo da moda. Então, o edital para a galera estar fazendo isso. E essa é uma das oportunidades. Em 2019, a gente teve edital com empresa, falando sobre impacto social e ambiental, socioeconômico ali de uma empresa dentro de uma determinada cidade do interior. E em outras oportunidades em todo o Brasil. Né? A gente tem case de empresa júnior aqui que impactou diretamente no Covid. Que impactou em hospital. Que impactou no atendimento. É incrível, né? Sim. E aí é uma coisa gigante. E aí a gente também, assumindo um pouquinho esse papel ativo, como é que a gente pode, enquanto FEGER, gerar essas oportunidades para essa galera? E não só isso, né? A gente te falei de várias oportunidades, mas a gente tem também, a pessoa vai se inserir no evento, vai trazer conteúdo para essa galera. Então, as possibilidades são gigantes, né? Agora eu não vou entrar em tudo isso, porque é muita possibilidade, sim. Mas as principais que a gente tem são essas. Não, eu imagino o impacto que isso gera na vida de vocês, né? Porque, como eu falei, isso dá um peso, né? Pode ser, poxa, o que a gente falou, impactaram diretamente na Covid. Tu imagina o que é para um estudante
que daqui a pouco entrou na universidade meio sem saber como ia ser, sem saber como fazer, poder estar vivenciando isso e melhor, aliás, desculpa, participar de algo tão impactante e que né, como é que se ramifica. Porque, como tu falou, é um ecossistema no Brasil inteiro, ele se conversa, mas enquanto tu tá participante disso, como eu falei antes, eu acho que o teu leque de opções, ele se abre de uma forma, nossa, surreal. Até como tu falou, daqui a pouco sair dali e abrir a minha empresa com essa experiência, ou participar de uma corporação e daqui a pouco fazer ela entender o quão importante é fomentar esse tipo de projeto para ter benefícios. Porque, claro, nós estamos falando assim, não é só por apoiar ou só para participar de um projeto. Não, é para colher frutos, né? Sim. Porque tu apoiar um projeto desses é plantar. E a partir do momento que tu enxerga talentos, né? Que tu enxerga lá, o Lourenço está fazendo um planejamento estratégico, a Ceci tá se relacionando institucionalmente muito bem com as nossas mantenedoras. Tu vai abrindo os olhos e tu vai colher aquilo, porque querendo ou não, é o futuro colaborador da tua empresa. Exato. Né? E até tem questão, por exemplo, desses editais, olhando para inovação. Por exemplo, tem uma empresa lá que tem um processo e que tem alguma coisa que sai desse processo, tipo algum resíduo. Tipo, a gente tem, por exemplo, editais que tipo assim, como a gente pode transformar esse resíduo em outro produto para também vender e, tipo, ter uma verba a partir disso. Tipo, a empresa vai estar apenas ganhando com o processo, né? Tipo, claro. As empresas vão estar olhando para inovação, trazendo, tipo, a gente tem esse produto que vai trazer esse resultado, tem esse planejamento. Bora executar? E aí, tipo, a empresa junto executa e, tipo, evolui o próprio modelo de negócio da empresa, evolui tipo, toda a operação da empresa. E nesse caso gera resultado, não é nem indireto, é direto para a empresa, porque daqui a pouco era um resíduo que ela vai monetizar esse resíduo, porque vai participar de um processo de transformação elaborado, um projeto, né? O próprio projeto esse de lideranças femininas. Imagina, a gente sabe que o mercado da moda é um mercado em constante evolução e que daqui a pouco tem empresárias mesmo no ramo da moda, que daqui a pouco estão patinando em determinado setor, na sua marca ou na sua produção, poder contar com quem está alinhado, porque na verdade nada mais é do que selecionar alguém, uma liderança feminina alinhado ao meu negócio, ao meu core business e que vai me ajudar, porque alguém que está dentro da universidade talvez tenha um outro conhecimento, uma outra experiência que vai agregar para o meu negócio. E é bem maluco quando a gente vai olhar para nível Brasil, né? Tem empresa júnior prestando serviço não só para a empresa, mas para o governo, para a própria universidade. A empresa júnior de onde eu vim, inclusive, ela fez esse processo, né? E daqui que o Lourenço veio também. Então, tá auxiliando o desenvolvimento da universidade. Hoje a nossa tem o Geoparques, por exemplo. Nossa, a empresa júnior que eu vim está falando sobre fazer um manual de captação de recursos internacionais. Então, como é que eu vou desenvolver aquela região? A do Lourenço, falando sobre impacto em uma empresa, ele tem uma história muito legal também, né? De como é que a empresa júnior de onde ele veio impactou de tal forma que hoje, basicamente, a gente tem uma prioridade para pós-juniores dentro da empresa, por causa disso. Acho que até se tu quiseres contar um pouquinho melhor, Lourenço. Por favor. É uma empresa que... claro que quando a gente está na faculdade, a gente às vezes quer fazer um estágio, também quer estar trabalhando ali. Sim. E aí, o pessoal da empresa que estava na empresa, o atual, por exemplo, gerente, a presidente, tipo, estava trabalhando nessa empresa, né? Fazendo estágio. Pós-junior também na empresa já estava ali dentro. E o pessoal também consegue ver mais assim, tipo... qual seria a palavra? Meio certo, assim, quem que é pós-júnior e quem que é um diferencial. Um diferencial. Isso. E é, tipo, uma coisa bem clara, tenho certeza assim. que conseguem ver. E uma questão bem clara, assim. E aí, tipo, olhando tanto para essas pessoas que já estavam ali, são pessoas, tipo... Tá, eu tenho essa atribuição para fazer, mas, tipo, tá, e o que mais, sabe? O que eu posso melhorar aqui dentro, além de fazer o básico? E aí, a gente tinha essa conexão de pessoas que estavam dentro dessa empresa e estavam dentro da empresa júnior, e a gente, tipo, isso daqui que tá tendo esse problema na empresa, a outra empresa que eu trabalho pode resolver. E daí foi feita essa conexão e fez muito sentido. E daí a gente fez um projeto, e aí numa área, depois a gente, vamos replicar isso para outras áreas. E a gente fez um segundo projeto, fez um terceiro projeto, tipo, no mesmo ano, fez vários projetos, e acabou porque também divulgar isso para as próprias pessoas que já eram dessa empresa. Sim. E aí, tipo, fez com que as duas empresas casassem, né, o perfil das pessoas, e aí, tipo, cada vez mais essas pessoas que estão saindo, por exemplo, da empresa júnior que eu vim, consigam ter um processo de entrar naquela empresa muito mais facilitado, tipo, porque tu já sai com uma estrutura básica que tu necessariamente precisa, vou ter que fazer uma entrevista, vou ter que fazer todo um processo para entender, tipo, tu já sabe que aquilo é um processo básico que a pessoa já tem, sabe? É uma base da maneira com que ela trabalha. Então, tu consegue ter essa entrada dentro dessa empresa e aí tu consegue também abrir esse leque para outras pessoas. Por exemplo, a gente abriu o leque com a FEGERS,
para que a gente possa, essa empresa estar alinhada com a FEGERAS e ser parceira e mantenedora da FEGERAS. E a gente consegue ir abrindo e evoluindo, tanto que a gente fala de colaboratividade, né? A gente consegue fazer uma conexão aqui, que depois conecta lá, e as três se conectam junto, e essa conexão vai evoluindo, fazendo com que tipo, o impacto seja cada vez maior, né? Não, e o quão benéfica é para todos os participantes. Exato. Essa conexão, né? Para a empresa, como a gente estava falando, que já está tendo um acesso a alguém talvez mais preparado, como tu falou, que tem um diferencial, que a pessoa sabe qual é aquele perfil, né? Porque está alinhado. Pro atuante, pro participante, pro estudante, enfim, que tá fazendo aquilo ali. E também já tem uma entrada facilitada, como tu mesmo falou, daqui a pouco num mercado de trabalho que é concorrente, que é, né, bem concorrido, enfim, mas ele por tá vivendo essa experiência já tá largando na frente, é inevitável, não tem outro termo para usar isso, ele tá largando na frente, o que é justo, porque afinal de contas ele tá na frente mesmo, ele tá participando dessas coisas. Então, olha o quão realmente reflete os benefícios dessa conexão, né, desse movimento. Nossa, muito legal mesmo. Eu queria parabenizar vocês, tão jovens aí, já tão atuantes. Certamente, eu como mais experiente garanto para vocês, né, já fui do meio corporativo, enfim, vocês vão colher o que estão plantando. E, cara, continuem espalhando essas sementes, porque eu hoje, se eu estivesse na universidade, na minha época não tinha isso. Se eu estivesse na universidade hoje, isso seria algo que, nossa, me instigaria, me encheria os olhos e com certeza eu gostaria de, no primeiro momento que eu pisasse, eu pensava, cara, eu preciso entrar nisso aqui. Eu preciso entrar nisso aqui, mesmo talvez sem ainda mensurar, porque, claro, com 18 anos talvez tu não mensure o tamanho da diferença que vai fazer na tua vida. Como tu falou, não me reconheço. Óbvio que com 18 anos talvez tu não vai mensurar isso logo de cara. Mas quando tu sair, né? Percebe. Tu vai se olhar a tua trajetória e eu imagino que vocês, durante o processo, já estão percebendo isso, com certeza. Sim, é até um processo interessante que a gente sempre fala quanto Movimento Empresa Júnior. Eu entro na minha empresa júnior para me desenvolver. Exato. Aí, ao longo do processo do Movimento Empresa Júnior, eu entro lá porque eu estou me desenvolvendo, eu estou desenvolvendo outras pessoas, e depois torno uma decisão mais emocional do que racional. Até pelo amor que é cultivado ali dentro, pelo que tu gostas, né? Sim. Até falando sobre a estrutura da federação. Aqui está hoje presidência e vice-presidente. Eu sou o elo externo, o ecossistema empreendedor. O Lourenço trabalha com a parte de gente, gestão, estratégia, e toda a parte financeira. E a gente tem uma estrutura que olha pra a gente gerar experiência para essa galera também. Então a gente tem ali uma área que vai olhar só para a expansão do movimento. Então, como é que eu faço chegar em mais universidades? Essa galera que não está ainda afiliada à federação, como é que eu acelero elas para que elas cheguem nesse ponto? Perfeito. Pessoal que já está na rede, né? Essas 76 empresas juniores da gente hoje. Como é que eu acelero o modelo de negócios delas? Como é que eu dou suporte? Como é que elas se desenvolvem ao longo dos anos? Mas mais do que isso, como é que eu potencializo também a experiência do empresário júnior? E aí que a gente entra com experiência, né? Enquanto o desenvolvimento vai olhar para o desenvolvimento da empresa, a pessoa que está em experiência, ela vai olhar como é que funciona a jornada dessa pessoa ao longo do ano. Que até a parte que vem é os eventos, né? Então, como é que eu vou formar essa galera? Mas não só formar, como é que eu vou encantar eles? Como é que eu vou conectar? Uma coisa que é muito louca nos eventos, né? Aqueles que vocês tenham percebido isso também, é que a galera não se conhece muitas vezes, chega no evento sem se conhecer no sábado de manhã, a galera dorme no mesmo lugar, né? Então, a gente tava ali no hotel, fazendo espaço de eventos, a galera toda dormiu ali, domingo tá todo mundo conversando. E aí a pessoa olha e fala assim, você já se conheceu antes? Não, a gente se conheceu nesse evento. Né? É um processo que é bem interessante que eu e o Lourenço estava falando, durante o Movimento Empresa Júnior, quando eu estava na presidência do Núcleo Impulso. Nossa, um dos melhores amigos da presidência é lá da Bahia. Hoje é de Pernambuco, hoje é do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso do Sul. Então é uma coisa louca, né, Gil? Tens uma rede realmente que fomenta toda essa conexão. E não só isso, a gente tem também toda a área de presidência do conselho. Eu consigo olhar também para as especificidades, né? Então, a presença do conselho vai olhar só para a jornada dos presidentes e das presidentes do Movimento Empresa Júnior. Porque é a galera que vai puxar, vai articular, fazer todo esse trabalho. Como é que eu potencializo isso? Como é que eu dou voz às empresas juniores também? Escuto o meu cliente, que majoritariamente é pelo conselho, né? De líderes que a gente chama, e alguns outros conselhos de suporte. Então, é uma estrutura que ela é muito bem pensada. A gente até brinca, né? A gente tem vários conselhos para estar construindo as coisas. Então, é a galera do fiscal, como é que a gente vai deixar as coisas mais acessíveis. Nosso conselho consultivo, como é que a gente olha numa ótica de mercado também para desenvolver a federação? Nosso conselho de administração, como é que a nossa estratégia interna vai ser o mais alinhada possível? Então tem toda uma estrutura por trás, né, que a gente tem para olhar para essa experiência, para esse desenvolvimento dessa galera. E aí é uma coisa até difícil de explicar, né, Lourenço? Sim.
Mas é bacana que tu falou assim, fomenta. Não, tudo bem, fomenta essa interatividade entre os participantes, mas ao mesmo tempo ela também já te coloca um passo à frente, porque tu sabe que tu tá ali trocando uma ideia com quem tá alinhado contigo, né? Porque se a pessoa é um participante, ela já divide contigo, né, alguns critérios, alguns gostos, alguns objetivos. Então isso torna mais fácil essa afinação interpessoal de se relacionar com o outro. Eu acho isso fantástico, porque tá todo mundo ali, querendo ou não, alinhado. Ok, tu tem a federação, tu tem as mesmas regiões, né, cada um com seus cenários, mas tem um propósito maior, né, que é que, como tu falou, eu entro ali para me desenvolver como pessoa. Aí depois eu vejo o impacto que gera na minha vida e vejo o impacto que eu estou fazendo na vida dos outros. Por que não? E eu acho que talvez o grande finale, a colheita, é o impacto que eu estou gerando na sociedade. Exato. Né? Eu acho que esse é a cereja do bolo, porque aí tu vira uma decisão emocional. Sim, imagina o quão satisfatório é para te olhar e pensar assim, não, só um pouquinho. Eu mudei, evoluí pra caramba, aprendi coisa pra caramba, tô conectado a uma grande empresa, ou uma empresa da qual eu gosto, que é alinhada também aos meus princípios, à minha ética, mas ao mesmo tempo a sociedade na qual eu tô vivendo aqui, que seja a sociedade universitária ou a sociedade da minha cidade, está se beneficiando por esses projetos do qual eu participo. Eu acho que isso deve ser motivo de... Acho que deve ser de orgulho, sim. Com todo respeito, um puta motivo de orgulho. Sim, a gente fala principalmente desses três olhares, né? Tipo, a gente entra no líder de si, aí olha pro líder do grupo, tipo, a empresa que tá junto contigo, Sim. E depois o líder da organização, tipo, tu olha pro todo, né? Sim. Por exemplo, até trazendo, tipo, uma situação... por ser um serviço voluntário, tipo, normalmente o valor dos projetos eles são um pouco abaixo, né? Porque a gente não paga um salário. Então, tipo, querendo ou não, diminui ali a parte de qualificação. Claro. O custo desse projeto, Exato. Ele é mais barato para a empresa júnior, Isso. Com certeza. E aí, por exemplo, tem um projeto de uma empresa, que é a única até empresa júnior da América Latina de acústica, de engenharia acústica. E aí, tipo, o projeto foi literalmente, tipo, eles rearranjaram os móveis dentro da casa, porque a família morava num lugar muito movimentado e, tipo, o bebê, tipo, a criança não conseguia dormir. E, tipo, só por rearranjar os móveis dentro do quarto fez com que, tipo, a criança tivesse uma vida mais tranquila, sabe? Nossa. E, tipo, imagina o impacto que, tipo, tu dentro da faculdade consegue mudar a vida de outra pessoa utilizando um conhecimento que tu pega na faculdade e, tipo, eles não aplicaram, tipo, uma coisa específica da engenharia acústica. Tipo, realmente, tipo, um rearranjo dos móveis. Chegaram lá, quebraram uma parede e colocaram, né, que nem a gente tem aqui no estúdio e tal. Foi uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo... Impactante. Né? Cara, impactante. Imagina o impacto que não fez na vida dos pais dessa criança e dessa própria criança, o sono dela, enfim. Exato. Caramba. E tem vários pontos, né, além desse também, que a gente fala, qual é o nosso principal público-alvo hoje? A gente não atinge majoritariamente grandes empresas, empresa que tem uma grana para investir. Sim. Não, o nosso público-alvo geralmente é o micro e pequeno empreendedor. É aquela galera que precisa de todo esse serviço para sobreviver. Até porque a gente sabe, a gente não pode olhar só para uma ótica do movimento, né? A gente tem que olhar para uma ótica de Brasil. A nossa taxa de desemprego está altíssima. A galera não está empreendendo só porque gosta. É muito legal gostar também, mas está empreendendo por necessidade. Com certeza. Né? Tá empreendendo por necessidade. É uma situação dessa. E muitas vezes a pessoa começa a empreender por necessidade porque ela não consegue botar comida na mesa. E ela não vai saber como é que ela vai fazer esse processo, né? Então, uma empresa júnior chega ali e, nossa, ela flexibiliza todo o pagamento para essa pessoa. Né? Que é uma coisa que muitas vezes não pode ser feito por outras empresas, né? Que vão ter custos, é normal. Claro. Nossa, a gente perde a conta de quantas vezes uma empresa júnior ao longo de todo o Brasil realmente salvou um negócio. Né? Inclusive, tem depoimentos ao longo de todo o Brasil que falam isso. E não só isso também, a gente tem dentro do Movimento Empresa Júnior algumas metas que olham para o nosso impacto social também. Então, quando eu vou falar para ti que a gente agora começa a olhar para inovação e soluções inovadoras, não é só olhar para o novo produto. É qual é o meu NPS de produto. Ele está na zona de excelência? Ele está tendo impacto na vida daquele cliente? Ele está vinculado a alguma ODS, né? Para quem não sabe, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela ONU. Como é que isso vai funcionar? Ele está adequado ao mercado? Então, a gente olha para todas essas óticas também, né? Um projeto não é só um projeto. Era que eu ia perguntar, tem essa métrica de análise desses resultados? Tem uma meta de soluções colaborativas, então, basicamente, é quantas soluções estão sendo feitas com outra empresa júnior, com o mercado, com a universidade. Legal. Tem quantas também estão relacionadas ao ODS. Então, é uma coisa bacana, sabe? É uma coisa que a gente olha pro Brasil, né? Ou então, tá aqui no Brasil é mais pro Rio Grande do Sul, né? Mas, tipo, pro local onde a gente está inserido de uma forma um pouquinho mais ampla. Sobre realmente quanto a gente está conseguindo aí inserir isso. A gente teve, há alguns anos atrás, inclusive, o lançamento do Salve um Negócio,
que foi um projeto aí, né, que hoje não é mais Salve o Negócio, agora é Unidos pelo Brasil, basicamente, que foi desenvolvido ali pela Brasil Júnior, por exemplo, e cascateado para as federações, que basicamente é um fundo que aí uma galera doa para que a gente consiga prestar pequenas consultorias aos MPS. Logo, lá em 2020, principalmente quando a gente teve a pandemia, a gente já conseguiu fazer esses projetos. Sabe? Então, ao mesmo tempo que está sendo reinvestido, claro, por um preço até menor do que as empresas juniores geralmente cobram, mas a gente reinvestiu em educação empreendedora e a gente ainda conseguiu, ter vários negócios impactados que estavam fechando naquela época. Então, surgiu o Salve o Negócio, a gente tem com universidades, o ranking das universidades empreendedoras. Imagina um movimento Empresa Júnior, conversar com empresas e conversar com o governo lá em Brasília para criar um ranking que olha para infraestrutura de universidade, cultura empreendedora, internacionalização, capital financeiro, para que a gente veja quais são as universidades que mais incentivam isso. E essas universidades recebem verbas para isso. Isso é fantástico. Né? Então, acho que mais se destacam. Isso aconteceu em 2019, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Que a gente teve aí a URGS, a gente teve a UFSM sendo beneficiadas e conseguiram investir nisso. A gente teve várias empresas, várias faculdades agora, várias IES, né? Que não são só faculdades, tem vários formatos, também se destacando. Então, eles se destacaram no top geral, mas teve uma outra universidade que se destacou em infraestrutura, outra em capital financeiro, outra em cultura empreendedora, outra em inovação. Olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer. A universidade não conseguiu se destacar no top 10 para ganhar aquele dinheiro agora. Beleza, mas a gente cria um novo ranking no Brasil que vai olhar para o desenvolvimento dessas universidades. Isso chega no jovem, sabe? Quantas empresas vai fazer isso, né? Certeza. Isso chega para... Hoje a gente criou ele faz pouco tempo, né? Para um índice, basicamente, para um ranking. Ele foi criado ali há menos de 10 anos. Né? E ele acontece de forma bianual, então a cada 2 anos é feita uma coleta com os estudantes até pra gente olhar para isso, para estudos de universidades, enfim. Mas pensa daqui a 10 anos. Quantos países vão ter um ranking de universidades empreendedoras? E quantos vão estar olhando para isso? Isso até facilita o nosso trabalho com universidades. A gente chega lá, olha como a universidade está ranqueada. Beleza. No que a gente pode te ajudar a se desenvolver? Até o nosso diagnóstico, a universidade, ele é baseado nisso. Claro. Então, a universidade ela tem métricas para entender onde é que ela pode se desenvolver também. É um trabalho fantástico. Se eu fosse falar sobre todos, a gente passaria muito tempo, mas das principais... Aqui a gente tem pouco tempo, vocês vão ter que voltar e vão voltar, né? A gente está com alguns projetos aí, certamente vai sair uma parceria boa, mas olha só o quão legal é para a universidade perceber que é importante ela estar bem ranqueada. Porque, querendo ou não, qual é o business da universidade? É o estudante, né? Qual é o nicho dela? É o estudante. Ela sendo um diferencial nesse ranking... ela se torna muito mais atrativa, né? Muito mais atrativa. É uma coisa que ela pode usar a favor dela para selecionar, captar estudantes daqui a pouco mais engajados e que vão transformar, inclusive, a própria universidade. Exatamente. Né? Até pelos altos índices de invasão. De evasão que a gente tem, não só escolar, mas acadêmico também. Exatamente. Gente, a galera não tem, muitas vezes, mais a condição de se manter numa universidade. Né? Ou então de ter experiências. Daqui a pouco a universidade é em outro estado, a pessoa está lá, daqui a pouco realmente não tem condições mesmo de se manter, não está numa república, não tá, tem que alugar alguma coisa, daqui a pouco não tem ninguém para dividir, então isso acaba, infelizmente, sendo motivo que pesa, né? Para essa evasão e tudo mais. E uma coisa fantástica que tu falou, eu fiquei pensando aqui, o quão incrível é para um empreendedor que está passando dificuldade, porque querendo ou não, o empreendedor no Brasil, o Brasil ainda é um ambiente hostil ao empreendedorismo, infelizmente. Sim. Vocês estão aqui para mudar essa realidade, né? Por favor, façam isso acontecer, vamos juntos. Mas o quão maravilhoso é para o cara que está ali, né? Nesse ambiente meio, né? Que não é tão favorável e tal, contar daqui a pouco com uma consultoria, né? De uma empresa júnior, que não são pessoas aleatórias, são estudantes que estão estudando aquilo, que estão vivenciando aquilo, que já têm uma certa experiência. Usar aquilo acessível, de forma acessível financeiramente, para ajudar ele a, daqui a pouco, se manter no mercado, daqui a pouco manter o emprego, manter a própria família, né? Aí nós já estamos falando, não é nem mais negócio, já é um projeto social, né? Sim. Porque isso, querendo ou não, cara, não deixa de ser um projeto social, né? Um projeto que auxilia determinadas pessoas que estão ali passando dificuldade, como tu bem falaste. O empreendedorismo no Brasil, principalmente na pandemia, acho que a grande maioria começou a empreender por necessidade. Exato. Né? Infelizmente, né? Foi a realidade que ocasionou. Mas, por outro lado, que bom, né? Que bom que mesmo que na força, talvez as pessoas comecem a abrir os olhos para isso, o quão importante é esse fomento de empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele não necessariamente está ligado, vejam se concordam comigo, mas eu acredito que vocês certamente estão alinhados com isso, não necessariamente é eu chegar e abrir uma empresa. Exatamente. Eu posso empreender dentro da empresa júnior, eu posso empreender dentro do meu cliente.
né? Dando soluções para isso, desenvolvendo novas óticas, novos projetos. Eu acho que isso que as pessoas têm que entender, que o empreendedorismo não é só virar empresário. Não. Exatamente. O empreendedorismo é empreender, é criar soluções, né? É otimizar processos, fazer um desenvolvimento como um todo. E não necessariamente dentro de uma empresa que eu sou sócio, dentro de uma empresa da qual eu trabalho, da qual eu acredito, né? Eu acho que isso é legal de ficar claro para as pessoas. É até engraçado, não sei se o Lourenço quer comentar um pouco, mas salvo engano, nem eu nem ele, a gente tá no movimento Empresa Júnior para gerar uma empresa. Né? Olha só, que espetáculo. Fico feliz de ouvir isso. Porque ao mesmo tempo que vocês estão vivenciando isso, estão dando essa importância, sabe que não é essa necessidade, que vocês podem empreender onde vocês estiverem. Exato. Né? Daqui a pouco tu como tá com uma relação hoje, tu cuida da parte externa, né? A relação da FEGERS com as instituições. Ótimo, daqui a pouco eu vou entrar numa outra instituição justamente para continuar fazendo isso, né? Porque isso virou o meu know-how. Eu sou um especialista nessas conexões. O Lourenço daqui a pouco é um planejamento estratégico, né? Daqui a pouco tá se especializando nisso, ou pelo menos é a área que ele está seguindo. Poxa, eu vou entrar numa instituição, vou perceber os gargalos, vou perceber os gaps, e, cara, eu vou aqui e vou empreender. Aqui vou fazer um planejamento estratégico inovador, diferente, que vai dar um retorno em termos de satisfação para vocês, igual como se fosse na empresa de vocês, né? Porque não é o trabalho de vocês, é mensurar os resultados que isso vai gerar na empresa, na sociedade como um todo. Né? Principalmente o impacto, né? O que aquilo vai gerar. Exatamente. Cara, que legal, que legal. Está, infelizmente, estourando o tempo. Eu sei que vocês têm que voltar, ainda tem uma viagem hoje. Isso. Então, cara, agradecer de verdade a presença de vocês aqui hoje. Parabéns à FEGERS, parabéns à Brasil Júnior, parabéns ao movimento, né? Esse movimento, essas empresas júniores. Eu acho que... cara, não podia ser um título melhor para esse podcast. Com certeza temos aqui futuros líderes de sucesso que, além de liderar dentro da empresa ou dentro vão liderar na sociedade também, que eu acho que isso que é importante, porque a gente não vive só dentro do trabalho, a gente vive na sociedade que a gente participa, que a gente atua. Essas ligações que vocês têm, daqui a pouco até mais do que a própria família, porque, por exemplo, tu veio do Pará, né? Querendo ou não, tu tem uma nova família em Santa Maria, né? Porque é quem está contigo no dia a dia. E esse tipo de desenvolvimento também, né? Esse tipo de atuação, ele é importante as pessoas olharem para isso e se desenvolverem nisso também. Então, parabéns. Se quiser deixar algum recado, alguma coisa aí para a galera que está assistindo, fiquem à vontade. E eu espero vocês em breve aqui para a gente continuar e ampliar o nosso papo. Perfeito, a gente também agradece depois de estar falando e estar abrindo cada vez mais e impactando cada vez mais realidades, mais pessoas, mais vidas, porque é realmente isso que guia a gente, sabe? É realmente tornar o Brasil um país melhor, um país mais empreendedor. Show. E também o Rio Grande do Sul como consequência, né? Top. Contem com a fórmula digital para isso, a gente está aqui à disposição, porque é muito bacana. Ceci. Perfeito. Eu acho que espero ainda mais projetos como esse, né? Que até pra galera que não sabe, surgiu em 3 dias. É verdade. Né? Durante um evento, a gente chegou, exatamente. Conversou como ninguém aqui era de Porto Alegre, basicamente, né? A gente também teve que fazer algo mais rápido e surgiu de forma espontânea, né? Porque alinhou ali e a gente lançou. Então, eu espero mais projetos assim, né? Que se conectem tanto com a cultura, com o propósito, com os objetivos, que a gente consiga ter cada vez mais impacto. E, além de fazer isso, de fortalecer o movimento Empresa Júnior, fazer com que mais pessoas conheçam. Porque, às vezes, as pessoas querem estar num projeto assim. Exato. E elas só não sabem que existe. Exato. Né? Então, eu espero isso. Espero que a gente possa aí formar mais gente, tenha mais gente futuramente ainda apoiando, auxiliando e sendo impactada também pelo movimento. Não, com certeza. Eu tenho certeza que essa nossa parceria, porque foi de forma orgânica, né? A gente acabou cobrindo o evento, conheceu o projeto e disse, cara, não, a gente precisa participar disso. Vocês realmente nos encantaram. Então, a Fórmula Digital e a FEGERS vão fazer muita coisa junto aí. Muito obrigado. Força, vamos lá. É bem o que tu falou. Vamos levar isso para as pessoas. Porque eu tenho certeza que a grande maioria ainda não conhece. E eu acho fantástico isso. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. A sociedade, a FEGERS, as universidades, o ensino como um todo, né? E o nosso país. Muito obrigado. Valeu, galera. Estamos aqui, encerramos mais esse episódio aí do Líderes, um episódio especial com futuros líderes de sucesso.